Vou agora fazer a apresentação do Teorema de Pitágoras. Este vídeo é para apresentar somente o enunciado do teorema e tentar explicá-lo intuitivamente através de figura. A sua demonstração poderá ser consultada em vídeo à parte, ok? Portanto, vou só apresentar o enunciado do teorema. Temos então Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo. Porquê? Porque o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulos retângulos. Isto é muito importante e é ponto assente, ok? Vamos então ver o enunciado e depois tentarei explicar. O enunciado do teorema diz o seguinte: num triângulo retângulo, lá está, triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, portanto o quadrado que está na hipotenusa, é igual à soma dos quadrados que estão nos catetos. Dos quadrados dos catetos. Vamos ver o que isto é em termos de figura. Nós temos então aqui um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus está aqui, marcado a verde, quer dizer que a hipotenusa é este lado, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É sempre a hipotenusa que é o lado maior, sempre, ok? E A, B serão então os catetos. O que diz o teorema é isto. O quadrado da hipotenusa, ok? O quadrado da hipotenusa, vamos visualizar. Onde é que está o quadrado que está na hipotenusa? É este. Temos aqui hipotenusa, quanto é que vale a área deste quadrado? A área deste quadrado é hipotenusa ao quadrado, ok? E o que diz o teorema é o seguinte: a área deste quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos então visualizar esses quadrados. Temos aqui um cateto A, vou visualizar. Tenho aqui então lado A, quanto é que é a área deste quadrado? Se o lado é A, será A ao quadrado. Ok? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, ainda falta aqui outro quadrado deste cateto. Aqui é B, aqui é B. Quanto é que é a área deste quadrado? Se o lado é B, dá B ao quadrado. Ou seja, a área deste quadrado preto é igual à área deste quadrado verde mais a área deste quadrado amarelo. É isto que diz o Teorema de Pitágoras, ok? Eu vou então escrevê-lo aqui de forma algébrica, numa equação. Poderemos então dizer o seguinte: h ao quadrado, que é a área deste quadrado preto, é igual à soma, reparem, dos quadrados dos catetos. A ao quadrado, que é a área deste quadrado verde, mais B ao quadrado, que é a área deste quadrado amarelo. Okay? Cuidado com esta leitura, não poderia dizer assim: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Estaria mal, ok? Se eu dissesse o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma, trocava aqui isto, estava a dizer isto: o quadrado da hipotenusa era igual ao quadrado da soma dos catetos. E isto estaria errado, ok? Portanto, é preciso ter cuidado também com a maneira como se diz, porque às vezes até poderá aparecer numa escolha múltipla. Então, o que nós sabemos é isto. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, vou passar agora aqui a fazer duas observações sobre o teorema, também importantes. No fundo é só reforçar a ideia, mas penso que será útil. Temos então aqui o enunciado do teorema. Triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E depois eu gostaria de salientar aqui duas frases, que é a seguinte: eu já disse esta e vou-te a repetir. Só podemos aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, ok? Isto que fique claro. Vamos supor que eu tinha aqui, estava a trabalhar com um triângulo que tem este aspecto, não me diziam nada no enunciado que ele seria retângulo ou não, então eu não poderia, à partida, concluir, porque eu não tenho a certeza se algum destes ângulos é de 90 graus ou não. Não sei. Atenção que às vezes quando estamos em 3 dimensões, ele até pode parecer que não são 90 graus e serem de 90 graus. Mas se não me diz nada no enunciado, eu não sei. Mas eu poderia, era, por exemplo, dividir esta figura, subdividir a figura em noutros triângulos. Traçava aqui, por exemplo, uma altura, e esta altura eu definia como sendo perpendicular ali àquela base. E, portanto, eu poderia depois aplicar o Teorema de Pitágoras neste triângulo aqui pequenino. Ou então deste lado, porque aqui também faz 90 graus, ok? Aí tudo bem. Agora, eu não tenho a certeza que este triângulo grande é de 90 graus, não posso estar aqui a aplicar Teoremas de Pitágoras, ok? É proibido, não resulta. Outra coisa que devem ter em mente é, se o Teorema de Pitágoras se verifica, então o triângulo é retângulo, ok? Vamos supor que me dão um triângulo que à partida eu também não sei se é retângulo ou não.
mas é isso mesmo que me perguntam. Mas dão umas medidas do triângulo, dizem assim, olha, aqui é 3 de lado, aqui é 4 e aqui é 5. Bom, e perguntam-me assim, será que este triângulo tem algum ângulo de 90 graus? Será que é um triângulo retângulo? Não sei porque eu não conheço os ângulos, mas posso utilizar as medidas dos lados para verificar se o teorema de Pitágoras se verifica. Para testar o teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer isso? Vou olhar ao lado maior, para já tem que existir um lado maior, não é? Senão não poderia ser. Um triângulo retângulo tem sempre um lado maior. Neste caso há o 5, que é maior que todos, eu assumia como sendo a hipotenusa. Vamos verificar se dá ou não. Então ia ver se o teorema de Pitágoras se verificava aqui. Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. O cateto 1 tanto faz, é um ou outro. Então eu vou ver, no lugar da hipotenusa, coloco o 5. No lugar do cateto 1 posso colocar o 3. No lugar do cateto 2 coloco o 4. E vou ver se isto dá verdadeiro ou falso. 25. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 25 igual 9 mais 16, 25. Ora, 25 igual a 25. Verdadeiro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o teorema de Pitágoras se verifica neste triângulo. Então eu tenho a certeza que o triângulo é retângulo. E eu sei, inclusive eu sei onde é que está o ângulo de 90 graus. Porquê? Porque se ele é retângulo, se ele é um triângulo retângulo, se tem um ângulo de 90 graus, a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, sempre. E portanto, se a ter um ângulo de 90 graus, terá mesmo que ser aqui. Ok? E, portanto, é interessante não esquecerem de utilizar o teorema de Pitágoras para possivelmente verificar se um triângulo poderá ser ou não retângulo, ok? Bom, ficam aqui as dicas mais importantes. Até uma próxima!